Todo mundo quer. O Derek saiu, velho. E aí, galera? Beleza. Galera. Desliguem os microfones. Desliguem os microfones. E só liguem se tiver dúvida, beleza? Tá bom. Ok. Beleza. Aparece a minha tela agora aí pra vocês, gente? Sei. Se não apareceu, clique lá nos 50 alunos lá, aqui ó, em cima, tá? E tem duas barrinhas aqui. Uma é meu vídeo, outra é a apresentação. Clica na apresentação aqui de baixo. Beleza? Vamos começar então, gente, a nossa aulinha aqui, ó, prontinha, vamos lá. Vamos falar então, gente, hoje sobre a hegemonia europeia. O que é europeia, então? A europeia. A Europa, né, é considerada, então, a Europa, né? A gente fala assim, nossa, aquela pessoa foi para a Europa, né? Aquela viagem minha vai ser para a Europa, né? Não é qualquer lugar, é Europa. A gente tem essa questão, né, de achar que tudo na Europa é maravilhoso, é lindo, realmente tem uma grande organização, mas isso tem um porquê, da gente sempre falar que tudo na Europa é melhor que nos outros lugares, beleza? É isso que nós vamos falar na aula de hoje, tá? Esse conteúdo, gente, na apostila de vocês, só deixa eu ver onde começa, deixa eu abrir que eu tenho a apostila de vocês aqui, tá? Ele começa na página 31, isso mesmo, 31, tá? Nossa sequência do conteúdo, a gente parou na página 31, então. Ok? Vamos lá, então? Preparados? Vamos lá? Vamos lá. Então, olha só. A Europa, gente, tá? Ela é considerada, digamos assim, o grande centro do mundo até hoje, né? Os Estados Unidos hoje está bem mais forte, lógico. Fatores históricos fizeram com que os Estados Unidos conseguisse passar a Europa. Na verdade, os Estados Unidos aproveitou dos conflitos que destruíram com a Europa, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? Para poder crescer. Mas até a Primeira Guerra Mundial, né, principalmente, né, a Primeira Guerra Mundial, mas depois também a Segunda, ela caiu mais ainda, a Europa era hegemônica, né? Havia realmente essa supremacia europeia, tá? Você tem noção, no início do século passado, no início do século XX, ali, nos anos 10, anos 20, 1920, tá? A Europa detinha mais de 80% de todo o capital mundial, certo? Tudo que era investido na parte econômica era na Europa, né? Isso porque eles tinham o quê? Tinham produtos, tinha indústria, certo? Olha só, aproximadamente 25% da população mundial também é europeia. A maior parte da população do mundo, né, vivia na Europa, tá? Então isso graças, né, a fatores também históricos. A Europa se beneficiou de alguns fatores históricos, né? Ela acabou colonizando parte do mundo por ter mais avanços tecnológicos e assim por diante. E tudo isso a gente vê na aula de hoje, tá? Além da fala, um texto ali, que metade da produção industrial mundial acontecia na Europa, né? Era europeia, certo? Principalmente focando ali, né? Inglaterra, França e Alemanha. A Alemanha até hoje é uma grande potência industrial, né? Hoje nós temos grandes marcas alemãs, grandes marcas inglesas e francesas, certo? Vocês conhecem alguma marca inglesa, francesa ou alemã, não? Conhecem, gente? Eu conheço a Volkswagen, A Mercedes. Mas tem um carro A Jeep alemã. Porsche. Bugatti. Mini Cooper, né? Ford. a Gucci. LG. Várias marcas aí, né? Vocês conhecem, show de bola. Então vamos dar sequência aqui, tá? Além disso, gente, tá? A Europa, ela ainda tem uma grande influência cultural, né? Aqui nós temos uma imagem ali, ó. Esse ali é um centro de artes, tá? É um centro de artes, é outro nome, esqueci. Mas ele fica na Itália, tá? É um centro de artes ali. As pessoas ali vão fazer aulas de teatro, de dança e tal, né? E muita coisa da cultura europeia relacionada à dança, a questão cultural, a gente leva até hoje, né? A gente carrega até hoje, religião, enfim, tá? No texto aqui fala que a Europa se orgulha de disseminar tanto quanto possível os seus costumes, a história e a cultura, né? Tanto é que nós vivemos, a gente leva grande parte da nossa cultura voltada à Europa, né? A gente falou isso numa aula, em sala de aula, na comida, na bebida, o que a gente faz, né? Muitas coisas é ligada à cultura europeia, tá? Depois fala assim aqui, ó. O período vivido por essa fase positiva para o continente europeu é chamado de Belle Époque, né, que começou em 1871 e durou até a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Tá? Esse período, então, foi um grande período de força da Europa. A Europa já era forte antes, né? Mas essa grande influência, onde todo mundo achava que tudo era lindo na Europa, começou, então, lá no século XIX, volta em 1870,
e foi até a Primeira Guerra Mundial. Bom, essa ideia, pessoal, é chamada de que a Europa é o centro de tudo, né? Tem uma pergunta no começo ali, ó. Por que a Europa é vista como um continente civilizado, seguro, inteligente por todas as pessoas? Isso é uma ideia chamada de eurocentrismo, tá lá embaixo lá, tá? Eurocentrismo, né? E que a Europa é o centro do mundo, né? E essa ideia vem justamente dessas questões de colonização, né? Olha esse mapa aí, gente. Vocês conseguem identificar os continentes ali? Vocês conseguem identificar os continentes que tem ali, não? Não, já volto lá. Aqui, ó. Consegue? Ó, deixa eu botar aqui. Ali Aqui no canto é as Américas. Ali aqui é a América, isso. América do Norte, América do Sul. Meio esbugalhada aí. Aqui é a África. Europa. E aqui é a Europa e a Ásia. Meio bugada a Ásia. O Japão meio fora aqui, né? Enfim, tá? Vocês vejam aqui, pessoal, que nem a Oceania e a Austrália não tinha sido nem descoberta ainda nesse mapa, tá? Mas vejam só, gente, né? O quanto que a Europa sempre no meio, né? Já perceberam isso? Ó, a posição da Europa sempre no meio do globo, tá? Tanto é que hoje ainda a gente tem essa ideia de que a Europa fica no meio do globo, né? Nós temos o tratado de Meridiano de Greenwich, que corta a Europa, né? Que a base é a Europa, certo? Grande parte das sedes de grandes organizações, né? Como a ONU, fica na Suíça, da própria FIFA, né? Instituições de futebol, instituições de esportes, fica na Europa, né? Porque a Europa é considerada o centro, olha só. Né? Tá bem, e realmente, a posição geográfica da Europa é privilegiada, né? Então, numa parte onde, olha só, para chegar na América é fácil, para chegar na África é fácil, para chegar na Ásia é fácil. Né? Então, isso acabou, digamos, beneficiando o continente europeu, certo? A posição geográfica também. Tá? E também trazer essa ideia de eurocentrismo, né? De que a Europa é o centro do mundo. Né? O continente europeu é a base, dessa estrutura tudo. Né? Bom, vamos ver um pouquinho de questão histórica, tá, gente? Vai lembrar que lá no século XV, por volta ali, no final, na verdade, do século XV, né? Esse período ali é um período das grandes navegações, certo? E alguns países se beneficiavam com essas grandes navegações, tá? Principalmente Inglaterra e Portugal. Principalmente Portugal, na verdade, né? Portugal está numa posição geográfica dentro da Europa muito privilegiada, tá? Deixa eu até abrir um mapa aqui e mostrar para vocês onde está Portugal. Isso aqui vocês conseguem ver aqui, o Mar Mediterrâneo, tá? O Mar Mediterrâneo, então nós temos aqui, ó, Itália, ó, a França aqui, Espanha, Portugal. Aqui embaixo é a África, né? Ó, Marrocos, Argélia, Tunísia, e aí vai, tá? Vejam que Portugal tá bem nesse estreito aqui, tá vendo, ó? Então passa no Estreito de Gibraltar aqui, ó, tá? Essa região aqui, todos os países, Itália sai para cá, a França saía para cá, Grécia, enfim, tinham que passar por esse estreito, por essa região. E olha quem tá na pontinha aqui, Portugal, tá? Então os países normalmente tinham que passar por Portugal aqui, né? E pela Espanha, certo? Então Portugal e Espanha meio que se beneficiavam de controlar esse estreito aqui, e tinham muitos portos também, tá? Mas principalmente Portugal aqui, né? Portugal, ela investiu muito nessa tecnologia de navegações, tá? Vai lembrar que nesse período também, pessoal, tá? Após esses períodos de grandes navegações do século XV, século XVI, né? Tínhamos o período industrial, do crescimento da Inglaterra principalmente, tá? Então, Inglaterra e Portugal, digamos, eram grandes potências, né? Portugal pela desenvoltura nas navegações e a Inglaterra pela questão industrial, né? Pela força industrial. Tá? Os dois eram tinha grande força, né? Vai lembrar que também nessa época, com a Revolução Industrial, lá já no século XVIII, estou falando já bem depois do século XV, né? Surgiu também o capitalismo, tá? O capitalismo, onde é o quê? A troca de moeda por produtos. Até então, as trocas comerciais no mundo, gente, era por escambo, né? Eu tinha um produto, eu produzia tal produto, sei lá, eu produzia repolho, enquanto o Gustavo produzia cebola, certo? E eu não tinha cebola, eu queria cebola. Eu ia fazer o quê? Uma troca, né? O Gustavo queria repolho, eu dava o meu repolho pro Gustavo, e o Gustavo pegava o meu repolho e eu me dava a cebola dele, era troca, certo? A partir daí foram começando a ser produzidas moedas, então eu trocava por moeda, né? E para conseguir moeda, muitas pessoas acabaram também saindo do campo e indo para as áreas urbanas, indo para as cidades, né? Surgindo aí o capitalismo, tá? Onde tu troca moeda, tu vende a tua força de trabalho, então a pessoa foi para a cidade,
não produzia mais algo agrícola, né? Ele tinha uma indústria. Pode falar. O Arthur Miranda tá pedindo para postar, se tu pode postar no Slack. Posso? Depois eu vou postar essa aula para vocês lá, tá? Depois eu posto lá. Obrigada. E assim, gente, tudo que tá aqui tá na apostila de vocês, tá? Esse conteúdo é da apostila de vocês, é o mesmo texto, beleza? Então, assim, os países europeus, as pessoas começaram a sair, então, do campo, né, durante a primeira Revolução Industrial, e trabalhar nas fábricas, e ganhar dinheiro em vez de produtos, né? Ele ganhava dinheiro, uma moeda, e essa moeda depois ele comprava produtos. As pessoas começaram a vender força de trabalho, certo? Surgindo aí, então, o capitalismo. Então, o capitalismo surgiu também na Europa, olha que interessante, né? O sistema que prevalece hoje atualmente no mundo, né? Surgiu também na Europa, tá? Só que, assim, muita gente trabalhando nas fábricas, né? Começando na Inglaterra, depois no Benelux, né? Bélgica, Holanda, na Alemanha, produzindo. Esses produtos começaram a acumular, né? E aí houve uma necessidade dos países europeus se expandirem. E aí é onde vem Portugal, né? Porque Portugal tinha grande poder na navegação. Aí a Espanha começou a ver isso, também começou a investir em navegação. A Inglaterra começou a ver isso já no século, né, 17, começou a investir em navegação, que viu que Portugal dominava a navegação e isso privilegiava. Então, como a Inglaterra, por exemplo, tinha muitos produtos, investir em navegação é interessante. Eu vou investir em navegação e aí eu consigo pegar mais produtos e vender para outros países, ou levar para outros países, né, fazer trocas comerciais, tá? Então foi aí que a partir daí também que surgiu esse grande comércio mundial, digamos assim, né? Essas grandes trocas comerciais, tá? Alguém entrou aqui, só um pouquinho, deixa eu liberar. Gente, tranquilo até aí? Sim. Tá. As grandes navegações foram super importantes, tá, pessoal, nessa disseminação, né? Como eu falei para vocês, primeiramente, Espanha, né, cresceu muito, né? Espanha chegou na América, teve algumas regiões na África também, tá? Com espanhóis, Portugal... Ô, professor, eu vou ter que ir por 2 minutos, tá? Eu posso voltar depois? Pode, cara, pode sim, tranquilo, tranquilo. Tá? Portugal também começou a procurar novos caminhos, né? Temos aí, então, a chegada ao Oriente, né? Pelo Vasco da Gama, e depois ainda Pedro Álvares Cabral no Brasil, enfim, Portugal começou a crescer também muito nessa questão de navegação, tá? Isso favoreceu, né? Porque foram os primeiros a chegar na América, né? A América foi, digamos, colonizada principalmente por quem? Por espanhóis. Portugueses. Desculpa, não ouvi, repete. Espanhóis, Espanhóis e portugueses. Isso. Alemão. Nós temos algumas colônias, pessoal, tá? Que ainda são, digamos, teoricamente, territórios fora do país, tá? Como, por exemplo, a Guiana Francesa. Alguém já falou sobre a Guiana Francesa? A Guiana Francesa é um país aqui na América do Sul, Tem tá? a Guiana Francesa, a Guiana inglesa e a... O Suriname, que é da Holanda, isso mesmo. Uhum. Ficam nessa região, no norte aqui norte da América, aqui, né? Na América do Sul, tá? Essa região aqui, ó. Beleza? E a Guiana Francesa, por exemplo, né, é um exemplo disso. Ele pertence à França. Certo? Olha que loucura. É um país, né, teoricamente, fora da Europa, que é dominado, né, por um país europeu, tá? Aqui mostra, olha só que detalhe bacana. Os portos, né? Em Portugal, Lisboa, Sevilha, Palos, na Espanha, certo? E aqui mostra as principais viagens, olha só. O verdinho Cristóvão Colombo, quando chegou na América, ó, né? Chegou aqui no Caribe, né? Imagina que paisagem linda que o cara viu, cara. Depois aqui, ó, Pedro Álvares Cabral, naquela verdade é o Sebastião Elcano, né? Primeira viagem que deu a volta na Terra, né? Circunnavegação, tá? Enfim, né? O vermelhinho aqui, ó. As primeiras viagens, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral aqui, né? Que ele veio primeiro para o Brasil e depois veio para as Índias, né? A gente sabe que isso é meio que uma historinha já contada, na verdade, né? Pedro Álvares Cabral. Mas aqui nós temos as grandes navegações do século XV e XVI, tá? Bom, o sistema colonial. Como é que é o sistema colonial? Alguém sabe como é que funciona, não? Bem simples, né? Os países, as metrópoles europeias, tinham colônias, mandavam produtos transformados para as colônias, esse sistema aqui, né? Tá? E as colônias mandavam o quê? Matéria-prima, enquanto a metrópole mandava produto manufaturado, era uma troca, né? Então o sistema colonial é esse, colônia,
e metrópole trocando produtos, tá? É importante destacar, pessoal, que existe uma diferença entre colônias de povoamento e colônias de exploração, beleza? A colônia de povoamento é aquela que as pessoas iam realmente para morar, tá? E colônia de exploração é aquela onde os países iam lá para explorar, beleza? Para tirar os produtos lá daquele país, né? Uma diferença clara. O Brasil, gente, mas vocês acham que é de povoamento ou de exploração? Exploração. Explosão. O Brasil, pessoal, no início, tá? Ele era de exploração, tá? Aí no final passou a ser povoamento. Eu vou explicar já daqui a pouquinho o porquê, tá? A gente fala daqui a pouco sobre o Brasil e Europa e Deu tal, pra plantar cana. Mas, primeiro, por quê? Primeiro era porque eles queriam só extrair da gente, tá? Isso a gente carrega até hoje, né? Nós temos aqui duas paisagens, olha só, né? Uma também fica na Bahia e assim por diante. Eu não lembro qual é a outra aqui. Você tem uma postura de vocês também, tá? E lá fala como é que é. Mas nós temos essa herança ainda cultural, né? Alguém aqui já foi para Santo Antônio de Lisboa? Ou não muito longe, né? O Mercado Público de Itajaí. É essa arquitetura aqui, né? Ó, esse tipo de arquitetura, né? Isso são culturas ainda que nós temos nesse período colonial. Minha mãe foi em Lisboa. Obrigado. Tranquilo, gente? Então, o sistema colonial é bem simples, né? Os europeus vinham para cá, pegavam a matéria-prima que eles precisavam e deixavam, né? Criavam alguns centros urbanos para poder receber esse produto, para poder escoar. Normalmente cidades portuárias, né? Eram assim, tá? Da Lago, Itajaí também se incluía nisso. No começo, nem tanto, tá? Mais São Francisco do Sul, no início, era utilizado, e Laguna, tá? Uma das cidades mais velhas até do Brasil é São Francisco do Sul, né? Fica no nosso estado. Tá? Alguém já foi no Centro Histórico de São Francisco do Sul aí? Eu já fui. É parecido também com esse tipo de arquitetura também, né? Sim, eu tinha falado antes, Sim, mas eu não lembro. São Francisco do Sul tem mais de 500 anos, tá? É uma das cidades a terceira cidade mais velha do Brasil. Tá? Minha mãe já foi. Tem uma igreja lá que foi construída pelos espanhóis assim que eles chegaram. É bem bonito. eu vi, é muito bonito. Show de bola. Bom, a África também, gente, sofreu muito, tá, pessoal? Primeiramente com a extração de escravos e depois com a partilha da África, tá? Primeiro que assim, ó, as primeiras colônias dos europeus foram na América, né? A América foi as primeiras colônias dos europeus. Durante esse período, alguns países como Portugal, principalmente Espanha, né? Depois França, outros países foram crescendo, mas principalmente Portugal, ele tinha, digamos, portos na África. Por quê? Ele fazia uma viagem, ele ia parando, né? Saía lá de Portugal, aí parava num ponto na África, depois parava em outro ponto, que a ideia era chegar onde? Nas Índias, tá? Na Índia, na verdade, né? Na Índia para buscar mantimentos, alguns produtos, tinha um tecido vermelho que só tinha lá, que eles adoravam, enfim, tá? Então, durante esse século XV e XVI, a ideia era essa, e eles passavam pela África. E nessas cidades ali que eles passavam na África, eles começaram a pegar mão de obra, tá, escrava, né? Começaram a pegar pessoas ali, certo? Escravos, e enviar para suas colônias na América, né? Então, tanto espanhóis quanto os portugueses, tá? Então, para o Brasil vieram muitos escravos da África, né? Foram para a América Latina inteira praticamente, tá? Depois os ingleses ainda levaram também para o sul da sua colônia na América também, né? Nos Estados Unidos, certo? Então, eles foram escravizados no início primeiramente, né? Aqui no texto ainda fala, olha só, em civilizar, né, a população africana, tá? A ideia era civilizar, né? A ideia mascarada de dizer que estavam civilizando, né? Mas na verdade estavam escravizando, porque tu pegar uma pessoa para trabalhar por comida é escravidão, isso não é trabalho, né? Trabalho tu tem uma dignidade de poder escolher, uma liberdade, né? E escravidão tu não tem isso, tá? Bom, com o passar dos anos, pessoal, principalmente no final do século XVIII e início do século XIX, né? Vai lembrar que vários países da América conseguiram independência. Estados Unidos no final do século XVIII, o Brasil, né, em 1822, começo do século XIX, né, conseguiram independência. E aí os países europeus, né, começaram a perder suas colônias na América. E aí eles foram para onde? África. Tá? Eles foram colonizar a África, gente, tá? Então eles fizeram aqui, ó, a partilha da África, certo? Né? Até que no próximo mapa aqui mostra pra gente, olha só como é que era em 1870, certo? A África. Então praticamente essa parte central
não tinha domínio de ninguém, tá? Só que ali por volta de 1880, houve uma conferência em Berlim que os países europeus se juntaram e dividiram a África. Olha que merda, velho. Tá? Olha que bosta, cara. Tá? Então, aqui, a França, né? A Inglaterra, as partes laranjas aqui, ó, África do Sul, ainda fala inglês até hoje, né? Camarões fala inglês até hoje, enfim, tá? Argélia também fala francês, desculpa, tá? Francês até hoje. Aí nós temos aqui, ó, Portugal, né? Na parte da Angola aqui, Itália, enfim, dividiram entre os europeus, né? Uma coisa até meio que ridícula, né? Isso, pessoal, traz problemas até hoje para a África, tá, gente? Se pegar hoje as fronteiras da África, vejam que são linhas retas. Estão vendo aqui? Tudo linhas retas, olha só. Isso porque quem fez essas fronteiras, gente, foi os europeus. Os europeus pegaram, não, agora quero independência, vamos dar independência para vocês. Independência mascarada, vou falar porque já é independência mascarada, né? Mas, olha só, nós vamos fazer as fronteiras. Então, as fronteiras foram criadas pelos europeus. Isso trouxe problemas, sabe por quê? Tribos inimigas, por exemplo, tem uma tribo aqui no Sudão que é inimiga de outro, né? Mesmo de religiões diferentes, tá? Ou de culturas diferentes. Ficaram no mesmo país. E, às vezes, tribos amigas, ou até mesmo uma tribo ficou dividida entre dois países. Isso traz conflitos e guerras até hoje, tá, pessoal? Vários conflitos por causa disso. Beleza? Por causa dessa má organização, essa partilha da África, né? Trouxe um grande problema, né? Então, olha só, os europeus, mesmo sendo um grande influente na nossa cultura, também trouxe problemas para a gente, trouxe problema para a África, certo? Né? Então, aqui, ó, a África, por ser um continente, né, de muitas riquezas, foi alvo de interesse comercial dos países mais ricos, tá? E até hoje, pessoal, certo? A África sofre com essa pobreza, né, por ter sido explorada, né? E até hoje a África é explorada, tá? Vai lembrar que os países europeus, gente, são países pequenos, não são? E tem muita gente morando. Vocês acham que eles conseguem produzir todo o alimento suficiente? Não conseguem, tá? Aí o que eles fazem? Eles mandam, eles pegam empresas grandes da Europa, alugam, arrendam, né, terras nos países pobres, né, da África, e fazem suas plantações lá, cara. Tá? Utilizam até hoje as terras boas. Então, os governos, às vezes, alugam uma terra boa, deixa o povo numa terra ruim, enquanto alugam uma terra boa para lucrar, digamos assim, né? É uma coisa ruim, mas às vezes até uma saída, né? Porque se não fizer assim, também o governo não ganha dinheiro, certo? Mas poderia fazer de forma diferente, podia usar essas terras boas para lucrar, né? Esse é o problema. Enfim, gente. Vocês conhecem esse lugar aqui em cima? Mercado Público. Sei. Olha só. Aqui embaixo, gente, ó. A van lá de Blumenau. Certo? Isso. Né? Uma construção em Chaimel, né? Estrutura em Chaimel, certo? Bom, para o Brasil, gente, os portugueses começaram a vir a partir de 1530, né? Adago, Pedro Álvares Cabral chegou em 1500. Ele veio dar uma voltinha aqui em 1500. Na verdade, o Tratado de Tordesilhas, pessoal, que é esse aqui, ó, tá? Ele foi já realizado em 1494. A América foi descoberta em 1492. E Portugal já ganhou da Espanha parte da América em 1494, 2 anos depois. Aí só em 1500, né, os portugueses resolveram vir aqui, né, para o Brasil, ver o que tinha e tal. Mas só a partir de 1530, então, eles começaram a vir efetivamente, tá? Nisso vieram só portugueses, certo, para o Brasil, né? A ideia é justamente o quê? Explorar, ver o que tinha para poder levar para Portugal, certo? Então, no início, nós tínhamos o quê? Principalmente indígenas, que já viviam aqui. Os portugueses começaram a vir para cá e começaram a trazer africanos para escravizar e para explorar, para tirar nossas riquezas naturais, né? No início, pessoal, aqui vocês podem ver que a coroa portuguesa proibiu a entrada de imigrantes, tá? Só podiam entrar portugueses, de outros países não podiam, certo? Porém, depois, alguns anos depois, outros países começaram a entrar no Brasil, tá? Isso porque entravam como piratas, né? Ou às vezes traziam cientistas de outros países, tá? Pode falar. Não? Bom, só que o grande crescimento migratório dos demais países europeus começou em 1808, tá? Depois do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi bem antes, né? 400 anos antes, tá? Praticamente, 350 anos antes. Isso porque os portugueses começaram a ver que os espanhóis estavam dominando essa região aqui, ó,
mais ao sul, tá? E aí ficaram com medo, os portugueses, de que ficar quase sem terra, de que os espanhóis tivessem um domínio maior que os portugueses e eles perdessem a terra. Aí os portugueses fizeram o quê? Começaram a autorizar a entrada de imigrantes de outros países europeus, tá? Principalmente aqui na região do sul, tá? No interior do país, beleza? Principalmente no interior, no sul e interior do país. Para poder ocupar essa região aqui, certo? Foi onde vieram italianos, vieram alemães, né? Os alemães também, certo? Vieram mais portugueses, vieram húngaros, búlgaros, enfim, tá? No Nordeste não vieram tantas pessoas, tá? Que vale lembrar, ó, que eles ainda viviam da cana, eram portugueses meio que fechados, mas aqui em São Paulo vieram muitos italianos, tá? Principalmente italianos, para trabalhar no café, na produção do café, no século XIX, né? E depois também no Sul, né? Vieram vários alemães, vários italianos, húngaros, búlgaros, enfim, tá? Os últimos a virem para cá foram os japoneses, né? Vieram no início do século XX, tá? Volta de 1890, 1900, 1910, ali. Aliás, os primeiros japoneses chegaram em grande quantidade foi em 1910, 1909, na verdade, tá? Então, a partir daí começaram, então, a grande miscigenação. Por isso que no sul do Brasil, então, nós temos tantas pessoas de origem europeia, tantos, sei lá, italianos, isso mesmo, cara. Isso é um grande motivo, tá? Queriam ocupar essa região aqui, certo? E começaram a vir, então, pessoas dessas regiões aí, tá? Tem alguma coisa a ver com o clima, que era mais parecido com o moderno lá? Na verdade, assim, a ideia inicial é porque o Nordeste estava ocupado já, né? Certo? A ideia era ocupar mesmo, tá? E assim, muitos italianos e alemães no início, que ficaram nessa região de São Paulo e tal, depois desceram por causa do clima também, então uma quantidade aconteceu isso também. Mas o motivo principal era povoar, tá? A ideia era povoar. Então o Brasil, na verdade, é uma mistura. No começo era exploração, mas chegou no século XIX, principalmente porque em 1822 a gente conseguiu independência, né? Então a ideia era que viesse mais gente para cá, e veio muita gente para cá, habitar essa região do sul, tá? A minha família, por exemplo, ela veio em 1889, a família da Lago, tá? Num navio chamado Columbia, na verdade, da Itália, beleza? E veio muita gente nessa época também, tá? Eu não sei a família de vocês, mas a maioria vem nessa época também, beleza? Entendi. Tá? Aí chegamos no período de guerra, gente. Tá? Período que esse período aqui, então, né, de 1880 ali, onde a Europa dominava a África, né, até 1914, até a Primeira Guerra Mundial, a Europa dominava. Né? A gente viu a Europa, nossa, que lindos. Né? Até os primeiros europeus que vieram para cá, né, italianos, alemães, húngaros, enfim, eles falavam seus idiomas, às vezes até dentro da colônia, eles eram proibidos de falar o idioma, tá? Eu não sei se vocês têm o pai de vocês, ou os avós contaram isso para vocês, mas, por exemplo, o pessoal que morava ali em Blumenau, falava alemão, se o exército via, podia até ser preso, tá? Por falar o idioma do país nativo. Tinha que falar português, todo mundo tinha que falar português. Podia vir, podia, mas tinha que falar português. Tá? Aí chegou em 1914, Primeira Guerra Mundial. Né? Os países começaram a crescer muito, desenvolver muitos países europeus, certo? A Alemanha estava muito forte, né? A Inglaterra e assim por diante. E alguns países tinham um plano de expansão, né? De domínio, tá? Mas o negócio todo começou mesmo com a Rússia, né? Com a invasão... Cadê aqui? Aqui, ó. A crise balcânica, né? A morte de um príncipe austro-húngaro, eu esqueci o nome dele, acho que é Francisco Ferdinando, alguma coisa assim. Ele foi morto, cara, e aí eles acharam que foi a Rússia, tá ligado? E aí foi onde iniciou essa Primeira Guerra Mundial. Né? Você deve ter visto isso em história, provavelmente alguma coisa, né? Isso não vem tanto ao caso pra gente agora, e sim depois as alterações territoriais, né? Mas a partir daí, então, começou essa ideia de conflito, né? Por quê? Porque, eles querem acabar com o Império, tá? E aí, nesse primeiro conflito... Tempo errado, hora errada. Isso mesmo, mais ou menos isso aí, velho. Isso mesmo, tá? Então, a partir daí surgiu... Isso eu chamo de efeito borboleta. Isso mesmo. E a partir daí surgiu, então, essa Primeira Guerra Mundial, né? No início começou a aumentação dos exércitos, tá? Entre 14 e 15, foram 3 fases, né? Depois teve a guerra em si, que é a Guerra das Trincheiras, em 1915 a 1917, né, onde a Rússia saiu em 1917 com a Revolução Bolchevique, na Revolução Russa,
A Rússia saiu e entrou nos Estados Unidos. E foi aqui que os Estados Unidos se beneficiou, né? Os Estados Unidos, a guerra não foi nos Estados Unidos, e os Estados Unidos começou a vender muitos produtos, né? Começou a ficar enriquecer nesse período, tá? E aí, em 1917 a 18, foi a entrada dos Estados Unidos e a rendição da Alemanha, né? Que foi o último a resistir, na verdade, essa história toda aí, certo? E aí acabou a guerra, né? Tá? Então, o que aconteceu no final? Que é isso que interessa pra gente na relação à Europa, né? Foi criada uma Liga das Nações, um protótipo de ONU na época, tá? Que não deu certo, na verdade, né? Então, um queria mostrar que era melhorzinho que o outro, né? Aquela briguinha boba. Nós tínhamos avanços tecnológicos industriais, vários inventos surgiram durante as guerras, vai lembrar isso, gente, tá? Os Estados Unidos começou a crescer, foi o que eu falei para vocês agora há pouco, né? Foi criado o Tratado de Versalhes, então, um acordo, né, para parar os conflitos e tal, tá? E as transformações territoriais geopolíticas, né? Olha só, tínhamos aqui o Império Austro-Húngaro, que era gigante, e aqui vários países surgiram, olha só. A Áustria virou um, a Tchecoslováquia era outro país, a Hungria virou outro país, aqui não dá para ver, mas tinha a Iugoslávia, que era um país grande, tá? E antes era tudo um país só. Beleza? Aqui, ó. Aqui eram os dois grupos, né? Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, contra a França, Inglaterra e Rússia, e depois entrou os Estados Unidos, tá? E aí, tínhamos essas alterações, né? Surgimento da Prússia Oriental, Lituânia. Esses vermelhinhos aqui foram os países que surgiram, tá? A Finlândia também surgiu, ó, pertencia à Rússia também, né? Com o conflito ela conseguiu independência. Bastante alterações territoriais na Europa, né? Beleza? Bom, no pós-guerra, Itália e Alemanha ficaram, então, com dor de cotovelo, na verdade, né? Foi onde surgiu, então, o fascismo italiano, né? Depois da Primeira Guerra, a Itália, então, teve uma grande ideia de surgir... O partido que ganhou foi um partido fascista, na verdade, né? E aí o Mussolini começou, então, a doutrinar o país, né? Nessa ideologia fascista, tá? Isso foi por volta de 1922, mais ou menos, né? E a ditadura iniciou em 1925 e foi até 1939. O nazismo alemão também cresceu nesse período, tá? Essa ideia nacionalista, né? Surgiu com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tá? Partido nazista em 1921. E a doutrina nazista durou também até o fim da Primeira Guerra Mundial com a rendição, né, dos nazistas, tá? A ação do Hitler, o Hitler assumiu o poder em 1963, vale lembrar, né? Tá ali também. Bom, a Segunda Guerra Mundial, velho, Opa, alguém mandou uma coisa aqui, alguém tá entrando. A Maíra. Minha bisavó veio da Alemanha para Joinville em 1978. Mesma época, viu, Júlio? Tem uma rua que é apenas de cultura japonesa, assim, tem liberdade, isso mesmo. Que vieram nesse período, no começo do século passado, tá? Legal, vamos continuar aqui, gente, vamos lá. Quase acabando já, tá? Bom, a Segunda Guerra foi praticamente uma continuidade, porque se tu for pegar, né, os perdedores Itália e Alemanha, se juntaram com o Japão, certo? E perderam a guerra novamente, né, para o outro grupo, que era composto por Rússia novamente, França novamente, Inglaterra novamente, e aí também os Estados Unidos, tá? Então eles se beneficiou novamente desse conflito, né? O caminho da guerra, como é que foi o acontecimento, né? A Liga das Nações não funcionou, né? Aquela ONU inicial, o protótipo da ONU não funcionou, tá? Alguns conflitos dentro da Europa ainda começaram a surgir, e a Alemanha, na partido nazista, ele tinha ideia de dominar mais. Quanto mais dominasse, quanto mais terras, e começou a investir em exército, tá? Eles iam ter mais poder, ter mais domínio, né? A ideia é muito louca, na verdade, né? Tá? E aí começou a mudar alguns problemas, né? Que o Japão, por exemplo, invadiu a região da Manchúria, a Itália invadiu a Etiópia, e a Alemanha ocupou várias regiões aqui, né? Ocupou aqui tá errada, né? A Renânia, não tá certo mesmo. Ataque na Espanha, anexou a Áustria, né? Foi invadindo a Tchecoslováquia, a Polônia, aí é onde começou a guerra, tá? Várias invasões da Alemanha, a Alemanha queria expandir seu território, né? Então a Primeira Guerra Mundial é dividida também em duas fases aqui, certo? A primeira fase foi de 1939 a 41, né? Onde a Alemanha foi invadindo tudo, a Itália, onde começou bem, né? A história ali, certo? Aí entrou os Estados Unidos e a União Soviética, e aí começou a dar merda, tá? Em 42 e 45, né? A guerra começou a se espalhar também, né? Tínhamos os ataques lá no Japão, tá? Tínhamos vitórias na Stalingrado, que foi super importante, né? Muito frio a região ali, a União Soviética ganhou.
Enfim, aqui tem várias explicações aqui do que aconteceu, tá? Até chegar a rendição alemã no dia D. Beleza? Quando a Alemanha perdeu o Stalingrado, ela começou a cair. Isso mesmo. Foi onde... Ela estava caindo já antes, né? Mas ali foi o grande ápice, né? Porque perderam muitas pessoas a partir dali, né? O exército ficou devastado, né? Aí temos as bombas atômicas, né? Tem até o desenho que botei para vocês aqui, ó, certo? Bomba atômica estranha, certo? Bom, o que aconteceu depois disso, né? Então, surgiu a ONU, né? A nova, digamos, mudança, né? Acho que foi o nome ali, peraí. A nova Liga das Nações, só que mais organizada. O Estado de Israel foi criado, vale lembrar que os Estados Unidos foi lá e expulsou os árabes lá e pegou os judeus da Europa e jogou lá. Os judeus estavam sendo maltratados pelos alemães, né? A África e algumas colônias na Ásia foram descolonizadas, né? Esse enfraquecimento favoreceu, então durante esse período, pessoal, dos anos 40 e 50, vários países africanos conseguiram sua independência, né? Aí no Brasil foi o fim da Era Vargas, né? Vale lembrar que durante a Era Vargas aconteceu a guerra. A Alemanha foi dividida, né? Em oriental e ocidental, em duas partes, tá? Por quê? Porque os vencedores foi quem? Foi a União Soviética, Inglaterra, França e Alemanha, né? A União Soviética ficou com essa parte oriental, a França ficou com essa parte de baixo aqui, a Inglaterra aqui e os Estados Unidos aqui. Aí a parte que era França, Inglaterra e Estados Unidos juntou, formando então a Alemanha ocidental, capitalista, e a Alemanha oriental, que era a União Soviética, virou a parte socialista, né? Até depois falar sobre o Muro de Berlim. O Muro de Berlim não foi o muro que separou tudo isso aqui, não, tá? Separou só Berlim, só a capital aqui, ó. Beleza? E a partir daí a gente surgiu a Guerra Fria, certo? Que aí vocês vão assistir uma paródiazinha, tá? Eu tenho uma paródia minha também, só que eu tô sem violão aqui. Eu tô na minha casa nova, eu não trouxe o meu violão ainda, certo? Mas na próxima aula eu canto pra vocês, tá? Aí depois tivemos alianças militares, né? O surgimento da OTAN, o Pacto de Varsóvia, mas isso não é o caso para a gente agora, e sim essas alterações que ocorreram, certo? E para a Guerra Fria, então, né, guerra entre União Soviética e Estados Unidos, eu gostaria que vocês assistissem um videozinho aqui, gente, tá? Que eu vou passar para vocês o link agora, beleza? Tranquilo até aí, galera? Muita coisa, né? Suave na nave, de boa na lagoa, presente na represa. Tranquilo como esquilo. Show de bola. Essa aula ela é bem maçante, assim, porque é bastante coisa histórica, né? Muito dado, muita informação, tá? Esse é o vídeo, gente, tá? É um vídeo do canal Nostalgia, é uma animação do Felipe Castanhari, que fala sobre a Guerra Fria, uma paródia sobre a Guerra Fria ao som de Eduardo e Mônica. Beleza? Deixa eu dar uma parada aqui na gravação, tá?